Oi, colegas, tudo bem? Passando aqui para a gente conversar. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre 3 pontos muito importantes para começar ou para fazer fluir melhor o seu consultório de medicina fora da caixa, medicina integrativa ou as demais, né? Bom, para começar, a gente vai especificar direitinho quais são esses principais, o tripé, né? Que seria um bom tripé realmente do funcionamento fluido desse negócio que é o consultório. Então, se você tem interesse realmente em entender o que são os 3 pontos que eu considero muito importantes para que os atendimentos possam fluir, para que as pessoas possam realmente chegar, aquelas que precisam de você, eu vou compartilhar aqui nesse vídeo, tá bom? Então, fique aqui comigo. Bom, então, para começo de conversa, a gente vai falar da importância do mundo off. Como assim o mundo off, né? Eu vou começar falando sobre isso, vou terminar falando sobre isso, que é o que acontece atrás dos bastidores desse vídeo aqui que eu tô fazendo para você, atrás dos bastidores do seu Instagram, né? A gente tem hoje um movimento muito forte, muito importante, inclusive, de crescimento nas redes sociais, só que é um movimento que, se ele não for acompanhado por uma estrutura no mundo off que te sustente, você vai levar sempre aquela sensação de insegurança e de síndrome da impostura. Um dos maiores problemas que para todo mundo quando a gente está desenvolvendo esses projetos é o sentimento de que eu não sou boa o suficiente. Esse sentimento já me fez parar várias vezes. Muitas vezes é importante a gente fazer essas pausas, olhar o que precisa ser revisto, sermos muito realistas em relação ao que a gente tem, o que a gente oferece, o que a gente pode ser, mas nesses momentos é importante a gente olhar o que é que está faltando nos processos no mundo off. No mundo off, né, esse mundo que acontece atrás dos bastidores, ter um consultório significa ter um consultório, significa um pequeno negócio, significa uma pequena empresa, né? E tudo isso, gerenciar negócios, gerenciar empresas, é algo assim sistêmico, né? Se a gente for falar de sistemas, é algo sistêmico, que envolve muito mais do que simplesmente começar o seu Instagram. E isso, gente, eu não estou falando que é difícil, muito pelo contrário, tem processos que precisam ser olhados. Então, o importante é que você olhe para isso como um negócio. E o mundo off é aquele que vai, onde as coisas vão acontecer. Você pode até ter 30 mil, 40 mil, 50 mil seguidores no Instagram, mas é no mundo off, ali frente a frente com o seu paciente, que as coisas vão acontecer, não é verdade? Então, para isso, eu te pergunto, como que você se sente preparado nesse sentido? Existem pontos que ainda precisam ser corrigidos? Eu corrijo os meus próprios pontos quase que mensalmente, né? Eu olho as estruturas, eu revejo a comunicação com a secretária, eu revejo tudo, né? Mais recentemente eu tenho olhado todas as vezes que eu vou trabalhar com uma nova mentorada, que é justamente eu olhar para os processos dela e fazer isso ao mesmo tempo com os meus. E isso, gente, é a nossa construção. Pelo menos periodicamente, você analisar o seu consultório como um negócio, e como um negócio, ele tem uma rentabilidade, ele tem um gasto, ele tem que ser gerenciado, e essa gestão depende muito de tudo que você vai usar ali, né? O espaço físico que você vai ocupar, o espaço físico que você vai ocupar, nossa, acho que eu já estou falando meio atropelado, né? O espaço físico que você vai ocupar, se esse espaço físico é alugado ou é seu, qual o investimento que você fez nesse espaço, qual investimento você tem feito, né? Eu tenho visto muitas médicas, eu tenho amigas, inclusive, que compraram salas luxuosas em clínicas luxuosas, que aí, de repente, não gosta mais da sala porque não tem nada a ver, e aí vão para um outro espaço, pagam um aluguel super caro. Então, é muito importante que você tenha muita noção do investimento que você está fazendo e do que você vai receber. Em quanto tempo você vai ter retorno desses investimentos. Então, eu diria que uma forma realista de começar isso é saber quanto eu posso investir, né? Não fazer aquilo que eu já fiz, né? Que é investir aquilo que você não pode investir, que é realmente começar algo que não tem nada a ver com você e muitas vezes você vai no fluxo do outro. Então é até importante você se perguntar se o que você quer é consultório mesmo, porque eu vejo muitas colegas, na verdade, buscando a linha do consultório para fugir dos plantões, para fugir dos atendimentos no SUS, para fugir dessa vida
desmotivadora que levam. Então, elas encontram o consultório como a única saída, porque nos foi dito, enquanto médicas, que a gente teria que o nosso trabalho é fazer isso, é sentar e atender. Então, a gente nós só vamos funcionar se a gente sentar e atender. Então, se eu não estou sentada atendendo no SUS, se eu não estou sentada atendendo no meu plantão, eu estou sentada atendendo no meu consultório. Então, é muito, muito, muito importante que você faça uma revisão realmente da pessoa que você quer ser. Se você gosta de trabalhar mais atendendo pessoas assim, frente a frente, se você gosta de grupos, se você está disposta a se reinventar, a fazer dinheiro de outras maneiras, porque existem muitas outras maneiras de se fazer dinheiro também, não é verdade? Então, rever realmente essa questão do consultório, se você ainda não começou. E se você já começou, é olhar e falar, nossa, mas isso aqui que eu estou fazendo tem a ver comigo? Se não tem a ver com você, talvez seja por isso que aquilo não está fluindo. E aí é melhor você entender o fluxo e aceitar. E aí começar a refazer o seu caminho para reencontrar aquilo que tem a ver com você, entendeu? Então esse é um ponto, pareceu meio filosófico, mas não é. É você realmente se perguntar se o consultório é o lugar que você quer realmente desenvolver, que você gosta de atender pessoas, ou se é um lugar só para te tirar de outro que você não suporta. Entende? Tá tudo bem também. Tudo é uma evolução. É igual eu falo para as meninas. É o seguinte, talvez nesse primeiro momento vai para o consultório. A gente vai desenvolver o consultório. E aí mais para frente você vai descobrir que na verdade, você já sabe isso, né? Que na verdade você quer trabalhar como mentora. Então a gente desenvolve o consultório e já começa a montar seu grupo de mentoria. Porque isso vai acontecer naturalmente, entendeu? O importante realmente é deixar de fazer aquilo que está consumindo, né? Se você realmente se sente muito incomodada num plantão muito desvalorizada, no trabalho no SUS, eu super entendo você, valido a sua dor, porque foi a mesma que eu senti. E olha, gente, eu fiz de tudo para me adaptar às rotinas do SUS, mas eu realmente não me adaptei, eu realmente, não era pelo dinheiro em si. Duas coisas me fizeram não adaptar, que é a carga horária alta que você precisa ter para ter um salário razoável, e a outra coisa é não ver os processos evoluindo. Então, ser um lugar engessado, onde eu não consiga ver realmente as coisas fluindo e evoluindo da forma como eu acredito que são necessárias. Então, isso tudo me cansou muito e me desgastou muito, a ponto de que eu realmente busquei outras saídas, né? Busquei ganhar dinheiro de outras formas, como eu falo para vocês, com mentorias, com grupos, com o próprio consultório em si. Então, existem essas outras maneiras, mas elas acontecem no mundo off. Entendem? Então, no mundo off, você precisa ter o seu conhecimento dentro da sua especialidade, dentro daquela área que você vai atuar. Por exemplo, eu vou atuar na área de que eu sou uma clínica geral, eu sou uma médica de família, que é muito comum, né? Então, é essa área que eu vou atuar. Ótimo, eu tenho conhecimento técnico para isso. Tenho conhecimento técnico para isso. O que mais eu tenho, além do conhecimento técnico, certo? Então, é montar e desenvolver os meus próprios processos. Eu gosto de deixar as meninas bem prontas, por exemplo, pré-consulta, consulta, acompanhamento pós-consulta, toda a conversa com as pessoas que vão trabalhar ali junto na equipe, a organização interna para isso, para depois a gente passar para o segundo ponto, que é o mundo on. Mas o mundo off, ele acontece nisso. Você tem que entender os processos do seu atendimento. Isso vai te deixar mais segura. Por exemplo, eu faço divulgação de que eu sou uma médica integrativa, mas eu ainda não... Mas eu estou muito insegura porque eu não sei como eu vou atender o paciente. E aí, pegar o seu roteiro e desenhar o seu roteiro de atendimento. Porque na hora que você olhar para aquele roteiro, talvez você nunca tenha atendido ou você já tenha atendido uns 100, a 200, 300. Só que quando você atende de forma apenas intuitiva, não estou falando que esse não é o caminho, porque esse é o caminho sim, essa forma intuitiva, feminina de atender. No entanto, para que a sua cabeça fique em paz, é importante que você use essa maneira feminina, intuitiva de atender, junto com todos os conhecimentos racionais do masculino que você trouxe, né? Da nossa medicina masculina ou dos conhecimentos de outros cursos que você fez. Então, é importante no mundo off que você olhe lá, liste o que eu tenho aqui de conhecimentos. Eu tenho a minha formação, que já é muita coisa, mas eu tenho só a minha formação, então eu vou trabalhar com promoção de saúde, eu vou trabalhar com essa minha formação focada na promoção de saúde. Eu tenho também um curso de medicina do estilo de vida, eu tenho um curso de medicina integrativa, eu tenho uma pós-graduação assim, assado. Gente,
É importante que todos esses estudos que você tem, que eles possam servir ali na hora de desenhar o seu roteiro de atendimento, entendeu? E aí dentro desse roteiro de atendimento, eu te dou certeza absoluta que você vai ficar muito mais segura quando olhar para esse roteiro e entender que é esse o caminho que você quer, que você vai fazer assim que os pacientes chegarem. Fazer esse roteiro de atendimento, definir os horários que você vai atender, se colocar à disposição das pessoas, tanto no mundo físico, on, off, quanto na telemedicina, no mundo on, para os atendimentos, organizar sua estrutura de atendimento de telemedicina. Eu vou contratar uma plataforma, não vou contratar, organizar tudo isso. E aí o seu mundo off está todo organizado. E aí sim, eu tenho certeza absoluta de que você vai ficar muito mais segura de fazer o seu Instagram bombar. Por quê? Porque a gente tem vivido o movimento contrário, né? O movimento contrário, que é primeiro o marketing, depois a essência. Eu falo, não, primeiro a essência, depois o marketing. E a essência é essa, a essência de quem eu sou, a essência de como é meu atendimento, a essência organizada e estruturada para que eu possa desenvolver aquele atendimento e, ao mesmo tempo, usá-lo também de forma intuitiva, todos os meus conhecimentos ali me auxiliando, mais a minha pessoa auxiliando para que eu atenda a outra pessoa, isso no off está tudo ok, e aí sim eu posso passar para as conversas do mundo on, que é o marketing, né? Então, o segundo pilar que sustenta esse seu atendimento é o mundo on. E aí, gente, o mundo on, ele traz muito medo, né? E ao mesmo tempo desejo. Eu vejo as duas dores juntas ali, o medo da exposição, o medo do julgamento, o medo de não dar certo, o medo de não dar conta e o desejo de ser tudo que nasceu para ser e que a internet tem proporcionado para muitas pessoas, né? O desejo de se comunicar, de ser seguido por várias pessoas, de inspirar outras pessoas, de ter o consultório cheio, enfim, todos esses desejos vão surgindo aí, porque é um lugar de muita criatividade. E os lugares de muita criatividade, eles são muito femininos, sim, apesar da gente ter ali muitos masculinos, né, também sendo criativos, mas a criatividade ela tem uma expressão muito do feminino. Então o que pode nos ajudar muito no mundo on é a nossa própria criatividade, a expressão da nossa criatividade. Então, agora, de posse do mundo off, vocês vão para o mundo on. E aí, quando você chega no mundo on e se depara com aquele tanto de informações a respeito, encha seu consultório, cresça no Instagram, faça isso, faça aquilo, e tenha 1.000 seguidores, tenha 10.000 seguidores, tenha 500.000 seguidores. Tudo isso, gente, hoje as pessoas hoje medem quem você é pelo número de seguidores, não é verdade? As pessoas que têm poucos seguidores, como eu não tenho tantos seguidores ainda, elas, na verdade, nem são consideradas. E eu explico isso muito para as minhas mentoradas. Olha, eu tenho uma das meninas que tem um Instagram hoje com o quê? 200 seguidores, que ela começou um Instagram novo do instituto que ela está desenvolvendo. E aí, ela aprendeu a fazer anúncios, né, no Instagram, no Facebook, que ainda existe. E aí, de repente, em uma semana, ela tem 11 pedidos de consultas. E aí a gente fala, uau, como assim? 11 pessoas que entraram em contato com você no seu WhatsApp pedindo consulta. E aí a gente vê que o poder de conhecer os caminhos do mundo on não se restringe a aumentar o número de seguidores no Instagram, entendeu? Então isso é muito, muito... Eu vou falar isso sempre, tá, gente? Nem é só para justificar, não é para justificar nada, porque eu não preciso justificar nada, mas é principalmente para que vocês entendam que isso não é o mais importante. E o Instagram nem sequer é o mais importante. Como eu falei, os processos do mundo off estão prontos, ok? Então a gente tem outros caminhos que podem ser desenvolvidos juntamente com o Instagram ou em algum outro momento, que são os caminhos de outras redes, né? O próprio YouTube. Tem pessoas que têm muita facilidade de ensinar, tem pessoas que têm muita facilidade de se comunicar falando. Então o YouTube ainda é um bom caminho. Um outro bom caminho são os blogs. Ainda existe blog, gente, as pessoas ainda leem blog. E aí, os blogs, eles são um bom caminho para as pessoas que gostam de escrever. Então, se a pessoa gosta de escrever, ter um bom site ali do seu projeto, eu tenho um site aqui da doutora Patrícia e tal, e eu tenho aqui o blog para escrever. E aí, escrever muito nesse blog é um lugar onde o registro fica no seu nome, né? Você não fica alugando casa, porque quando a gente está no Instagram e no Facebook, querendo ou não, a gente aluga do Mark Zuckerberg lá, porque é ele que coordena tudo ali. Então, a gente não está alugando, a gente está num blog, tá, gente? Entende? Então, assim, não precisa ficar
transtornado para crescer o número de seguidores se você tem outros canais que funcionam. Recentemente eu tenho estudado também o Google Ads, que é um outro canal, né? O Google Ads, né? Google Ads, que é um outro canal. Então a gente tem muitos outros canais que podem servir de direcionamento de pacientes para o seu consultório. E esses outros canais que podem servir de direcionamento para o seu consultório, eles estão muitas vezes disponíveis. Muitas vezes as pessoas vão chegar até ele pelo Instagram mesmo, ou não, né, por grupos de WhatsApp. Você pode trabalhar com grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, e esses grupos irem crescendo. Grupos de leitura no Telegram, né? Recentemente, os próprios podcasts, por que não? O podcast também está bem em alta. Então, são caminhos que podem te dar muita visibilidade, muita rentabilidade, sem necessariamente estarem ligados ao Instagram. Isso tudo, na verdade, gente, o crescimento no mundo on, ele é consequência de um trabalho, sim, sabe? De um trabalho de envolvimento, de um conhecimento de si. Então, a partir do momento em que você começa a criar conteúdo, não tem como você não se autoconhecer, né? O conteúdo, ele é um lugar de autoconhecimento. Quer ver um jeito bom de você começar a desenvolver conteúdo? Voltar a escrever ou escrever. Eu tenho um caderno onde eu escrevo diariamente pela manhã, eu redijo textos livres. Por quê? Porque eu sei que isso me conecta mais ainda com a criatividade e com a arte da escrita, que é algo que faz toda a diferença na produção de conteúdos, mas na verdade eu também, para mim, né, também é um lugar que eu gosto muito. A escrita é um lugar onde eu me encontro muito. Mas mesmo para quem não se encontra na escrita, é um lugar que você vai desenvolver uma nova habilidade no seu cérebro e isso te dá muito mais percepção de outras possibilidades na vida. Então, e é necessário, né, gente? A gente não foi treinado, a gente não se formou, a gente não fez um curso para ser criadores de conteúdos. Mas, assim, quem realmente está disposta a fazer diferente, a ter o seu consultório para poder fazer a medicina do jeito que acredita, do jeito que sonha e tal, enfim, precisa passar por esses processos, precisa superar isso, porque não adianta a gente querer que o mundo seja exatamente igual nos falaram que seria na faculdade, gente, ele não é. E isso é maturidade, isso é ser adulta, né? Você olhar e falar, peraí, o mundo mudou. Então, se o mundo mudou, eu vou ter que me adaptar, entende? Isso é ser adulta, isso é ser grande. Mas muito antes ainda de você começar seu Instagram, é muito importante que você saiba para quem você está falando, entende? Isso aqui é um outro ponto. Para quem é que você está falando? Quem é a pessoa que vai se servir daquele conteúdo que você traz? Quem é que você pode ajudar, né? E aqui, gente, talvez uma regrinha boba, mas que faz todo sentido, é sempre ao criar conteúdo, você tentar buscar naquela pessoa, buscar naquele conteúdo, criar sentimentos na outra pessoa, ter a intenção de fazer a outra pessoa se emocionar. Quem vai ler aquele conteúdo vai se reconhecer, vai se emocionar, vai trazer aquilo para o seu lugar interno, vai refletir, né? Eu me lembro que recentemente há uns meses atrás, né, recebi um feedback de uma aluna, né, e também uma amiga, e aí ela me disse assim, olha, tem dias que tá muito difícil continuar, que eu tenho, né, a gente sabe como que tá a vida de vocês, né, a nossa vida enquanto médico nesses tempos, né, ela, olha, tem dias que tá muito difícil de continuar, e aí eu abro o Instagram e você sempre tem alguma fala que me ajuda, sempre tem algum texto que me ajuda, isso me deixa bem, às vezes, o dia todo. Então, isso é legal de criar nas pessoas, entende? Aquele lugar em que o seu texto vai ajudar ela a ficar bem o dia todo. Quem de nós nunca fez isso, né? Quem de nós nunca procurou um texto para ler naqueles dias que a gente está bem para baixo, né? Que a gente está bem desmotivado. E isso a gente sabe que são aquelas mensagens que vêm realmente e que fazem todo sentido, né? Essa semana mesmo eu estava de bobeira no Instagram, acho que foi segunda ou terça à noite, e aí eu abri o Instagram, e aí apareceu uma mensagem de uma pessoa que já me atendeu como terapeuta, e aí eu ouvi aquela mensagem e eu falei, não, era exatamente o que eu precisava ouvir hoje, em todos os sentidos, da parte boa e da parte ruim. Então, seja essa pessoa que está criando conteúdo para ser exatamente aquilo que a pessoa precisa naquele dia, entende? O conteúdo é sobre o outro, não é sobre você. Eu sei, eu também escrevo muito sobre mim, mas quando a gente escreve sobre a gente, ainda é sobre o outro. Entendam isso, certo? É aquele conteúdo, sempre que a gente escrever, se perguntar se ele está emocionando, fazendo diferença na vida da pessoa que vai ler.
Um outro tipo de conteúdo é o conteúdo técnico, que não pode faltar, senão a gente fica só na filosofia, só na blogueirice e não vai para o conteúdo que mostra realmente o nosso conhecimento. Então, esse conteúdo também é importante. Mas, como eu falei para vocês, tudo isso é importante dentro de um grupo, né? A gente tem mais resultados, por estranho que possa parecer, quando a gente tem mais resultados quando a gente posta para um grupo específico. Por exemplo, um grupo de médicas, eu tenho mais resultados do que se eu posto para um grupo de público em geral. Quando você fala, por exemplo, com mulheres entre 30 e 50 anos que querem emagrecer, você tem mais chance de conseguir encontrar essas mulheres do que se você falar de emagrecimento de uma forma geral. Entende? Então, assim, esse público, ele é bem legal de você construir para te ajudar, né? Para você realmente ter um direcionamento e trabalhar com esse público. Um outro ponto é a sua comunicação alinhada realmente a quem você é, né? Isso, gente, é um ajuste frequente, um ajuste constante. Eu estou sempre em ajuste. De parar e se perguntar, peraí, essa comunicação aqui, ela tem a ver com o que eu realmente faço, ela tem a ver com a minha alma, ela tem a ver com quem eu sou, entende? Então, assim, isso é muito importante. E a comunicação tem que ser clara, né? Porque a gente viaja muito, né? Na nossa subjetividade. Então, o que eu tenho mais ensinado para as meninas é o seguinte, tá, o que você resolve de verdade? Então, vamos lá. O que você resolve com a sua medicina integrativa? E aí a gente vai construindo aquela resolução, sabe? Assim, eu resolvo isso, eu resolvo isso, eu resolvo isso. Então tem que ser uma coisa segura. Se eu ainda não consigo resolver aquilo, eu não falo que eu resolvo, entende? Então, se eu sou uma clínica geral e eu resolvo casos de clínico geral e ainda associo medicina integrativa, então eu vou colocar tudo ali aqui na minha comunicação que resolve. Hipertensão arterial, diabetes, acompanhamento disso, de ansiedade, de depressão, disso, daquilo outro. Entenderam? Então, essa comunicação mais clara, ela faz toda a diferença. Bom, então o mundo off, todo estruturado, ajeitadinho, arrumadinho ali, as estruturas e funcionamentos do seu consultório, da sua pequena empresa, entender dele ali como um sistema, entender que ele vibra também, né? Que ele precisa do seu sim, ele precisa da sua permissão amorosa para existir, gente. Na verdade, o que você quer é fazer fluir o amor, né? É isso que você quer, porque é isso que faz a gente ficar bem. Só que se você não tiver amor para aqueles lugares que você está atendendo ali, esse amor não vai fluir. Então, vá direcionando amorosidade para o lugar que você atende, para o lugar que você senta, diga eu te amo para as cadeiras, vai aumentando a frequência daquele lugar. Aquele lugar, além da frequência alta, ele está com todo arrumadinho, ajeitadinho, como eu falei, né? Com o funcionamento tudo estruturado, desde a comunicação com a secretária até a sua comunicação interna e a forma como você traz aquilo para o paciente, a forma como você vai atender, como você vai acompanhar depois, tá certo? Então deixa isso aí, gente, porque isso vai te dar muita segurança para tocar o barco. Ok, tudo estruturado, mundo on, público-alvo já defini aqui mais ou menos, já tenho as percepções das postagens, porque a gente vai fazendo testes, já tenho como fazer anúncios e já estou movimentando aqui, já melhorei minha comunicação, ela vai ficando mais clara a cada passo, a cada momento. Ok, mundo off, mundo on, ok. E agora o mundo mais importante, qual é, gente? É o mundo eu. O mundo eu é o mundo que faz toda a diferença em qualquer empreendimento. Entendam, gente. Os empreendimentos, eles são sobre a gente. Eles não são sobre o outro. Então, as sociedades, as parcerias, elas são sobre a gente. Então, é muito importante que as minhas parcerias ali naquele projeto, por exemplo, a minha secretária, a pessoa que vai me ajudar no marketing às vezes, a pessoa que me alugou a sala, tudo isso é importante que eu entre no estado de gratidão por essas pessoas, de alegria, porque para que o meu negócio possa fluir, é importante que eu esteja alinhada energeticamente com as pessoas que estão comigo. Então, blinde você mesma, né? Faça o seu trabalho, tenha os seus rituais, porque, gente, você é uma bruxa cientista, você é uma mulher medicina, senão você não estaria aqui me ouvindo até agora, entende? Então, faça os seus rituais, dê valor àquelas meditações que você faz de manhã, dê valor ao seu FT diário. Eu tenho meu FT diário, eu tenho
as minhas meditações diárias, eu tenho a minha oração, sabe? Eu acordo, meu despertador às vezes desperta e eu não quero, sabe aquele momento que você não quer levantar? Muitas vezes eu falo, peraí, eu não consigo levantar agora, mas eu fico ali mentalmente conversando com o meu eu superior ali na cama, pedindo a ele para me orientar, para me direcionar para os caminhos que vão me levar mais para a prosperidade, que tem mais a ver comigo, enfim. E aí essas coisas vão acontecendo no nosso lugar espiritual de ser quem nós somos, né? Então, nós, enquanto mulheres, nós temos muito um dom da criatividade, também um dom de conexão muito fácil com a fonte criadora, né? Assim, essa mesma fonte criadora que faz com que eu consiga respirar, com que eu consiga... Né? Gente, tem como não ver Deus na ciência? Porque não tem como não ver essa fonte criadora na ciência. Como que espontaneamente surgem tantas sincronicidades que fazem com que tudo se ajeite, desde o ar que a gente respira, a composição da atmosfera, a composição da água que a gente bebe, enfim, o crescimento das árvores, tudo isso é muito mágico. É mágico, gente. E aí, eu, ser humano, também sou mágica. Você, ser humano, também é mágico, porque nós também temos esse dom da vida. Então, valoriza a pessoa que você é. O ponto mais importante do seu negócio está em você. Então, gente, a maior parte das questões que paralisam a gente nos nossos negócios, nos nossos projetos, são as crenças limitantes que a gente tem em relação a gente mesmo. E aí a gente começa a acreditar que tem que ser como o outro falou pra gente que a gente tem que ser. E a gente vai perdendo quem nós somos de verdade. Então, trabalhar diariamente em você, trabalhar diariamente na sua frequência, trabalhar diariamente no seu propósito, na sua disposição de fazer esse projeto acontecer. Se você estiver disposta, realmente não tem força no mundo. Olha, escutem bem, se você estiver disposta, com esse sentimento de integridade em relação ao que você faz, se isso que você está fazendo realmente é para gerar coisas boas para as pessoas, não tem nada no mundo que vai fazer você parar. Entendam isso, nada no mundo vai te fazer parar. Você vai ter que ajustar as rotas muitas vezes, porque isso faz parte, né? Mas existe um propósito maior. O meu propósito hoje, gente, é muito engraçado, porque eu vou contar isso para vocês aqui. Esse projeto aqui com médicas, ele é um projeto do meu coração. Ele é um projeto muito, muito mesmo, que veio para mim em um momento em que eu me lembro exatamente qual foi esse momento. Eu estava eu estava grávida do Gabriel, então quer dizer que foi há 8 anos atrás, sentada no auditório do sindicato de médicos da minha cidade. Tinha tido um grande problema que, de repente, né, teve um problema lá político e, de repente, todos nós, todos os médicos da cidade receberam uma carta de demissão. Todos, ao mesmo tempo. E foi uma coisa muito louca, né? Com aviso prévio e tudo. E é claro que eles iriam recontratar a gente para mudar de empresa, era um negócio, mas enfim, a gente ia perder muita coisa. E aí estávamos todos sentados nesse auditório do sindicato, um lugar que a maioria de nós, inclusive eu, nunca tinha pisado. E aí eu me sentei num lugar mais atrás, mais no fundo, aqueles lugares altos, assim, sabe? Porque eu tava com uma barriga bem grande e eu não conseguia descer aquelas escadas. E de onde eu estava, eu conseguia... E eu sentei... Vou retornar aqui. E aí eu sentei num lugar mais no alto, de onde eu conseguia ver todas as pessoas que chegavam e iam entrando. E aí eu comecei a perceber todas as pessoas que chegavam, e eu me lembro de olhar para as médicas, para as mulheres. E eu me lembro delas na época da faculdade, muitas ali. E eu olhar para elas e ver como elas tinham acabado, assim como eu também, né? Acabado no seguinte sentido, nem é de falar de beleza física, não é de falar de falta de autocuidado, é aquele acabado interno, é aquele acabado da frustração, da pessoa que foi prometida a ela que ela seria dona do mundo, porque é mais ou menos isso que prometem a gente desde vestibular, faculdade, tudo, que a gente, por sermos médicos, nós vamos ser, tipo assim, os maiorais. Não tô falando que a gente queria isso, mas foi falado pra gente que a gente seria feliz, sabe? E aí, de repente, você lida com 1000 coisas, tudo isso menos felicidade. E foi isso que eu vi, sabe? Ali, vendo essas meninas descer, essas mulheres descerem para participar de uma reunião de sindicato, 8 horas da noite, depois de, com certeza, um plantão de no mínimo 12 horas e um trabalho intenso, enfim. E aí começou a minha percepção de que naquela época eu já me sentia à frente no seguinte sentido, assim, não que eu estava melhor,
mas eu tinha o meu caminho de autoconhecimento, eu já estava trabalhando, inclusive, com uma medicina que eu chamava de integral, então eu já tinha começado meu consultório, era uma salinha, 2013, começo de 2013, isso, eu tinha atendido 1 ou 2 pacientes, tinha atendido algumas pessoas, assim, meio que de graça, sabe? Só para experimentar mesmo aquele processo, aquele trabalho, enfim. E aí, nesse ínterim, eu já me via num caminho. E eu não as via nem despertas para esse caminho. Então, isso me deixava com muita dor, sabe? Então, é por isso que eu venho construindo todo esse trabalho aqui de comunicação, de ajustes do curso, de ajustes da mentoria, justamente para conseguir ajudar essas mulheres. Cada vez que uma delas me manda um áudio e fala, olha, nossa, eu quero muito fazer um projeto de sagrado feminino, eu quero trabalhar com isso, com aquilo, mas eu sou, sei lá, eu sou infecto, eu sou radiologista, ó, eu vou trazer falas da vida real que eu já ouvi. Eu sou radiologista, mas eu estudei nova medicina germânica e eu queria muito trabalhar com isso. Fala 1. Fala 2. Eu sou pediatra, mas eu queria muito trabalhar com o sagrado feminino. Fala 3. Nossa, eu sou ginecologista e eu queria muito, muito conseguir trabalhar mais com o sagrado feminino. Fala 4. Nossa, eu sou clínica geral, mas eu queria mesmo era ser astróloga. Entendem, gente? Essas são vocês, né? E eu entendo completamente. E aí você me fala, mas peraí, como que eu faço isso com a medicina? A gente tem falado sobre isso aqui, né? Como eu comecei falando no vídeo, eu vou terminar falando. A medicina não precisa ser só sentar em frente e atender as pessoas. É muito mais do que isso. E ela vem se tornando muito mais feminina. Então, vai desenvolvendo esse projeto. Desde a estrutura do seu consultório, desde a sua comunicação e você, porque tudo que tiver que brotar, vai brotar também. Se não for o consultório, vai ser um curso, um outro curso, vai ser uma mentoria, como eu falei, né, gente? Eu tô falando também só daquele que eu conheço. Vai ser um grupo de trabalho, enfim, vão ser vários projetos que vêm desse movimento que você fez. Movimenta, conversa com o seu superior, pede ajuda do seu anjo da guarda e vai, sem medo. Como eu falei, se você tem intenção, nada no mundo vai parar você. Tá bom? Então é isso, ficamos por aqui hoje, tá bom? E até mais, até o próximo vídeo.